Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, eu quero que você acompanhe junto comigo no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 17. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Por ora, somente o versículo 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, esse eu vos anuncio. Amém? Deus seja louvado. Pode ficar à vontade ao seu lugar, com a Bíblia aberta. A palavra que Deus colocou no meu coração é sobre o Deus desconhecido, que Paulo anunciava naquela hora, naquele momento, para aquele povo. Um Deus soberano, um Deus espetacular, que nós cristãos conhecemos muito bem. E eu quero nesse momento que você olhe para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado, e pergunta para ele: quem é Deus? Você o conhece? Qual foi a expressão dele? Mas pergunta: você conhece de andar com ele ou de ouvir falar? E aí? Antes de falar desse Deus desconhecido para aquele povo, mas que Paulo conhecia muito bem, que a igreja do Senhor Jesus conhece muito bem, eu quero falar um pouco sobre você. Pergunte para você mesmo: você se conhece? Você conhece você mesmo? Porque não tem como eu falar de Deus sem antes falar de você, falar do ser humano, que é a essência de Deus na terra. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe junto comigo. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que movem pela terra. Amém? Veja só, 3 coisas aqui me chamam a atenção. Deus falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem, eu fui pesquisar num estudo mais aprofundado. Imagem aqui de Deus, ele está querendo dizer Deus, na sua grandeza, dividindo os seus atributos morais com o ser humano. Isso que nos diferencia dos animais. Deus dividindo, porque segundo a teologia, os atributos de Deus, Deus tem vários atributos, dentre eles os pessoais, que ele não divide com ninguém, que é a sua onisciência, de estar em todo lugar, saber todas as coisas, de ser o todo-poderoso. Esses atributos Deus não divide com ninguém. Porém, na sua criação, na criação do ser humano, ele decidiu compartilhar conosco os seus atributos morais, que é o quê? A sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia e tantos outros atributos. Deus fazendo o ser humano à sua imagem.
Ele disse também a sua semelhança. Somos semelhança de Deus. Mas o que quer dizer assim, mais aprofundadamente, semelhança de Deus? No que somos semelhantes a Deus? Veja bem, nós, criação da sua obra-prima, somos responsáveis moralmente pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Temos a capacidade de pensar, de raciocinar. Esse é o nosso eu. Ser racional, pensar, isso nos torna responsáveis diante de Deus pelos nossos atos. E o texto fala que Deus, após criar o ser humano com essas qualificações, que nenhuma outra das suas criações possui, somente o ser humano, Ele disse: dominai sobre toda a terra, dominai sobre tudo. O ser humano, ele foi criado para dominar. Para dominar. Mas eu não quero falar desse domínio sobre os animais, sobre toda a terra. Deus também aqui engloba domínio próprio, domínio dos seus sentimentos, domínio da sua mente. Um domínio que está dentro de nós. Temos essas condições de dominar muitas vezes as nossas fraquezas, os nossos pensamentos, naquele dia mal, diante das adversidades, ter aquele controle, saber que estamos passando essa situação, porém que nenhuma provação vem senão da nossa própria fraqueza, da nossa própria humanidade, mas que Deus é fiel para nos dar força suficiente para suportar todas elas. Você pode dominar a sua instabilidade, a sua insegurança. Esse domínio, Deus está falando de incertezas. O ser humano muitas vezes, por ser racional, ele vai além, começa a pensar e começa a pensar coisas, e muitas vezes até duvidar da sua existência, duvidar do seu potencial, das suas capacidades, de que você pode, que você consegue. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus criou você para dominar. Além de ser imagem e semelhança dele, tem um domínio sobre a tua vida, um domínio especial. Isso me fez refletir automaticamente, falando do ser humano, falando de você. Imagine você olhando no espelho nesse momento: quem sou eu? Quais são as minhas capacidades? Quais são as minhas fraquezas, as minhas debilitações? O Espírito Santo de Deus me levou lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Pois o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E meditando sobre isso, o Espírito Santo me levou. O inimigo da tua alma, o inimigo de Deus, ele veio para roubar. Roubar o quê? A sua identidade. Roubar a sua identidade. Por quê? Para que você não venha saber quem você realmente é diante do Deus Todo-Poderoso. Porque a partir do momento que o ser humano, ele consegue absorver a sua identidade, quem ele realmente é em Cristo Jesus, Satanás vai ter que pedir licença e sair em retirada da tua presença. O inimigo da tua alma vai ter que cortar a volta por onde você estiver. O ser humano que consegue reconhecer a sua identidade diante de Deus, quem ele é em Cristo Jesus, quem é Deus e quem é ele, a sua autoridade que está estabelecida espiritualmente sobre a sua vida, ele não anda de cabeça baixa. Ele até pode perder uma luta aqui, uma outra luta ali, cair, mas ele sabe que o Deus Todo-Poderoso sempre está de mãos estendidas para lhe colocar de pé novamente, e que no final a guerra será vencida. Podemos até perder batalhas, mas a guerra já está garantida. Amém. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Ele veio, além de roubar, querer roubar a nossa identidade, matar o quê?
os nossos sonhos. Os nossos sonhos. Porque o ser humano foi feito para sonhar. Sonhar na sua grandeza, sonhar materialmente, sonhar espiritualmente. Os sonhos de Deus, os seus projetos, aquilo que Deus escreveu para a sua história. Ele quer que você não viva essa linda história que Deus escreveu. A sua vida, a sua história. Por isso ele vive tentando roubar a sua identidade. Porque ele roubando a sua identidade, você não vai saber quem você é. E aí então você vai passar a matar os seus sonhos. E ele também veio para tentar destruir. Destruir o quê? Os sonhos de Deus para a sua vida. Você tem sonhos. E Deus tem os sonhos dele. Quem é você? Como você tem vivido? Cabisbaixo, triste, abatido? Ou com a certeza, com a esperança de que hoje pode estar difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive e que todas as coisas Ele mudará, Ele fará. Um salmo que eu gosto muito, que fala muito comigo, Salmo 139. Só para confirmar aqui as minhas palavras, o Espírito Santo testifica neste salmo lindo, maravilhoso. Salmo 139, apenas o versículo 15 e o versículo 16. Salmo 139, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha que profundo. E muitas vezes Deus esqueceu de mim. Muitas vezes Deus não lembra de mim. Deus não me ama. Pensa cada bobagem. Olha que profundo. Antes mesmo dos seus ossos forem formados no ventre de sua mãe, Ele já te enxergava, Ele já te chamava pelo teu nome, Ele já tinha escrito a tua história, uma história de vitória, uma história poderosa, uma história de intimidade com Deus. Ele já tinha escrito todas essas maravilhas. Mas e aí, temos vivido o que Deus tem para nós? Será que temos aproveitado todas as nossas oportunidades que Deus nos dá? Que oportunidades são essas? De conhecer Ele a cada dia, de crescer na fé, de desenrolar uma intimidade com Ele. E olha, Paulo chegando em Atenas, a palavra de Deus fala que o seu espírito se comovia, porque por onde ele passava, se dava diante de um Deus, de altares. E Paulo, não aguentando, sendo impulsionado pelo Espírito de Deus, ele começa então a discutir o assunto com os judeus ali daquela região, começa a ir na praça discutir com o pessoal dali, porque naquela época, os atenienses, eles se reuniam na praça para discutir os assuntos, filosofar, discutir política, religião. E Paulo esteve lá vários dias, dialogando com eles a este respeito. E o povo falou: mas o que esse camarada está falando? Será que ele está nos apresentando um outro Deus que a gente não conhece? Pegaram ele e levaram para um lugar onde eles se reuniam lá, o Areópago. Chegando lá, deram a oportunidade para ele. E ele então fala: olha, passando por aí, vi que vocês são religiosos.
encontrei um altar lá escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem é esse que eu vos anuncio. E eu quero dizer para você que Paulo sabia que altar era aquele, o porquê daquele altar estava ali naquele local. E eu pesquisando, descobri que em 617 a.C., segundo Diógenes Laertius, um historiador, aconteceu ali naquela região uma grande epidemia, muitas mortes acontecendo naquele local, e a coisa foi ficando séria. Aí então eles começaram a invocar os seus deuses, a oferecer sacrifícios aos seus deuses. E só para você ter uma ideia, naquela época existiam mais de 30 mil deuses naquela cidade, mais de 30 mil deuses sendo adorados por aquele povo. E cada um começou a oferecer sacrifício para os deuses, e a praga não cessava, e aquela epidemia continuava, a mortandade. Eles buscaram os sacerdotes da Babilônia, do Egito, para tentar acalmar a fúria dos deuses, segundo eles, e nada acontecia. Porém um camarada chamado Epimênides, alguma coisa nesse sentido, era um profeta, filósofo, poeta. Ele chega diante daquele alvoroço e fala: talvez exista um Deus que vocês não conhecem, um Deus que está acima desses que vocês adoram, feito de mão, feito de pedra, um Deus acima dessas coisas. Pegai ovelhas e cordeiros de todos os tipos, e colocai, aquela que se dobrar, ali oferece um sacrifício a esse Deus. E os gregos, os atenienses, eles procuraram todos os tipos possíveis de carneiro, de ovelha, de cordeiro, e colocaram no Campo de Marte, que era um local verdejante, um lugar que tinha ali, onde aconteciam as festividades, muitas delas ali. E era por volta de meio-dia, pastagem gostosa. Aos olhos naturais seria impossível o pessoal, as ovelhas, ou cordeiro, cabritos, se deitarem ali, porque estava horário do almoço deles, vamos usar esse termo. E eles colocaram coloridas, malhadas, branca, macho, fêmea, coxa, de um olho só, sem orelha, todos os tipos de cordeiros, todos os tipos de ovelha, eles colocaram naquele lugar. E por incrível que pareça, somente um se dobrou, deitou. Um cordeiro totalmente branco, um cordeiro visivelmente sem defeitos, um cordeiro sem mancha. Isso me faz refletir, quando Jesus estava chegando ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, João Batista, ao avistar Jesus, a palavra de Deus diz assim, lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Êxodo, quando uma das ordenanças de Deus, quando Deus pediu para que Moisés, ao sair do Egito naquela noite, preparasse um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, e fosse ali naquela noite o seu sangue colocado no umbral das portas, para que quando o anjo da morte passasse por ali, a casa seria protegida. Aí então, diante desse fato, eles estabeleceram, sacrificaram aquele cordeiro, e instantaneamente, segundo o escritor Diógenes, a praga cessou imediatamente. Aí colocaram aquele altar ao Deus desconhecido, e Paulo sabia disso. Sabe por quê? Eu pesquisando, até pedi auxílio ao pastor, para tirar uma dúvida minha. Lá em Tito
1:12, Paulo dá referência desse profeta, o Epimênides. Lá em Tito, olha só o que diz a palavra do Senhor. Tito 1:12 diz assim, tá mais fácil ali, ó. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões e preguiçosos. Esse profeta era de Creta, estava ali na região. Paulo dá referência a ele. E lá no finalzinho aí em Atos 17:28, ele dá uma outra referência dos poetas, dos profetas, citando mais uma vez algo desse profeta, que também era poeta, que diz assim: porque neles vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Paulo, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava falando, ele conhecia muito bem aquele Deus, que para aquele povo era desconhecido, mas ali ele foi anunciar, trazer à tona, trazer o conhecimento daquele povo, quem era aquele Deus. E você, como ser humano, criação perfeita de Deus, conhece esse Deus que para muitos é desconhecido? Qual é a sua intimidade com Ele? Você conhece de ouvir falar, ou você tem as suas próprias experiências com esse Deus lindo, maravilhoso? Certa vez, um mestre, acompanhado de seu discípulo, estava numa caminhada de uma cidade para outra, e o seu discípulo despertou uma curiosidade de conhecer Deus, e começou a indagar a esse mestre: como eu faço para conhecer Deus? Eu busco Ele, mas não consigo conhecer, não consigo, não acontece nada. Eu tento buscar Ele de uma forma, de outra, mas não consigo. E o mestre passando, esse discípulo encucado e perguntando para o mestre: como eu faço para conhecer Deus? Como eu conheço Deus? O que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? E eles passando perto de um riacho, o mestre convidou o discípulo para entrar na água e falou para ele: coloque a sua cabeça dentro da água e fique o mais tempo que você conseguir. O discípulo mergulhou a sua cabeça e o mestre apoiou para que ele não saísse. E o combinado foi: quando você não conseguir mais respirar, você bate na água, que eu te levantarei. O discípulo não entendeu muito bem qual era a experiência, mas fez, confiando no seu mestre. E assim, quando ele estava submerso nas águas, quando já faltava fôlego, nos seus pulmões, ele então começou a sacudir e tal. O mestre levantou ele para cima e ele, o mestre fez a seguinte pergunta para ele: filho, quando você estava debaixo das águas, o que você mais desejou? Ele: ar para respirar. Pois bem, quando você buscar a Deus nessa mesma intensidade, certamente você o achará. Certamente você o achará. E automaticamente o Espírito Santo me levou lá em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Muitas vezes não conseguimos enxergar Deus na nossa vida, porque nós não damos espaço para Ele. Deus, o maior prazer dele é ter intimidade contigo. O maior prazer de Deus é poder chamar você de filho, contar os seus planos, a sua grandeza, a seu respeito. Como você vai conhecer a Deus se você não o buscar com essa intensidade? E lembrando que
Jesus, após a sua ressurreição, já partindo para a glória, o povo todo reunido ali, ele disse algo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E essa autoridade que Jesus recondicionou, resgatou, ele divide conosco, divide com a sua igreja, com o teu povo. Essa autoridade está em você. Aprenda a desenvolver essa intimidade com Deus. Aprenda a desenrolar essa intimidade, essa autoridade no mundo espiritual. Quem é você? Quem é Deus? Você o conhece? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração, para que você venha refletir sobre estas palavras, e venha então, quem sabe, abrir o seu coração, verdadeiramente, porque Ele é cavalheiro, Ele não é sem educação. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, que me convidar para entrar, eu terei prazer em entrar, e ali cearei com Ele e Ele comigo. E certamente a vida dessa pessoa será transformada, com certeza. Nesse momento, quero que você se coloque sobre os seus pés.